Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schiffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Sou o fundador da Instituição de Apoio à Saúde Mental, o Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, fundado dia 2 de agosto de 1992. Já comemoramos aí no dia 2 de agosto deste ano um quarto de século na frente dessa instituição de apoio à saúde mental. É uma vida, 25 anos de trabalho dentro de uma visão sistêmica, um trabalho na mente daquelas pessoas que procuram desbloquear o seu destino, reconstituir a saúde e encontrar o caminho da felicidade. Bem, nós vamos falar hoje sobre a ansiedade. A ansiedade é o pano de fundo de muitos fracassos na vida. Talvez você já sentiu o coração apertado. Quando vai falar, a voz está trêmula, as mãos estão suadas, você sente sudorese, não consegue dormir. Às vezes você tem medo da noite, tem medo de dormir, medo da morte, e a vida vai virando um verdadeiro emaranhado. Se você se enquadrou dentro de alguns destes itens, este programa é para você. Nós sabemos que a ansiedade ela tem como pano de fundo um trauma durante a gestação ou na primeira infância. Às vezes, esses traumas ou esses karmas podem também ser de vidas passadas. Mas enfim, o que eu quero que o amigo telespectador entenda é o seguinte, preste atenção. Para uma árvore se manter em pé e com as folhas verdes, ela precisa das raízes, precisa algo que dê suporte para esta árvore. Da mesma forma, são as neuroses e as psicoses que nos afetam. E a ansiedade é uma neurose e, obrigatoriamente, a ansiedade é sustentada por algum mecanismo inconsciente que você não sabe de onde vem esta ansiedade e talvez até você atribua que após o acontecimento X ou Y, você pode ter desenvolvido ansiedade. Mas foge totalmente da compreensão racional. Eu vou exemplificar para ti com um caso clínico. Eu atendi há poucos dias um rapaz da região do Vale do Ivaí, extremamente ansioso. As mãos chegavam umedecer o punho da camisa de tanto suor nas mãos, ele ansioso e já estava desenvolvendo síndrome do pânico e depressão, porque a ansiedade é o princípio básico da depressão e do pânico. Então, quando ele vai para o consultório, ele sente dificuldade de subir na maca. Quando eu peço a ele para tirar o sapato e deitar na maca, ele olha para a porta, olha para a janela e confessou que o desejo dele era sair correndo, de tanta ansiedade. Quando nós colocamos ele numa hipnose profunda, eu dei um comando no seu inconsciente que fosse até o início do problema que gerava a ansiedade. E foi tão interessante que ele abre uma frequência mental, que é uma memória, do 7º mês da gestação dele. Ele estava sendo gestado, durante esse período de gestação, no 7º mês. A mãe se desentende gravemente com o pai e o pai disse que ia os abandonar. E ele registra então esse trauma, esse complexo de abandono, e ali começou a gerar a ansiedade. Mas aí nós fomos mais para trás
eu ainda perguntei para ele: veja no seu inconsciente se tem algum outro pano de fundo que está impulsionando e potencializando a ansiedade. Então eu dou mais um comando na mente dele e ele volta numa memória da mãe dele aos 3 meses de gestação. A avó, quando engravidou, era solteira, e quando ela avisa o pai da criança que estava grávida, o pai olhou para ela, repreendeu severamente e disse que mataria ela e a criança. Imagine o trauma da mãe deste menino. Então ele carregava o trauma da mãe, o complexo de inferioridade, a síndrome do pânico gerado pela mãe, e associou e desencadeou com o 6º mês da sua gestação. Eu quero que o querido telespectador entenda que quando a pessoa é muito ansiosa, quando ele tem um trauma, um bloqueio gerador da ansiedade, outros problemas sérios podem se agravar, como, por exemplo, os relacionamentos de casais. Muitos relacionamentos de casais acabam pelos conflitos gerados pela ansiedade. A pessoa não consegue ser tranquila, não consegue um diálogo claro, um diálogo aberto, e esta ansiedade vai tomando então espaço na vida da pessoa e acaba transformando numa verdadeira neurose. Todos nós temos aquela ansiedade normal, que é saudável, mas algum fator no inconsciente pode gerar uma ansiedade patológica. E eu fiquei sabendo hoje, uma colega minha falou e me mostrou uma pesquisa que 26% da humanidade brasileira sofre de extrema ansiedade. Imaginem, 26% da população brasileira sofre de síndrome do pânico e ansiedade. Então imagine o grande número de pessoas que estão sofrendo sem ter aonde recorrer. Por que não tem onde recorrer? Porque a alopatia jamais poderá solucionar um caso como a ansiedade. A alopatia, o remédio, ele pode ser um alívio momentâneo, mas não como uma solução verdadeira. Para resolver o problema, definitivamente, é somente através de abordagens que possam remover o pano de fundo dos problemas vivenciados pela pessoa. A nossa metodologia, abordagem sistêmica das memórias inconscientes, ela teve o reconhecimento como a melhor psicoterapia para a remoção de neurose e psicose do Brasil. Isso foi em 2014. E no ano de 2015, essa metodologia criada por mim no IPTH recebeu o reconhecimento como melhor psicoterapia em resultados de solução de neuroses e psicoses da América Latina. A melhor metodologia da América Latina. Isso foi, o passo a passo foi acontecendo junto com a experiência de consultório. Todos os dias há 25 anos, como presidente do IPTH, eu começo a atender às 8 da manhã e paro às 8 da noite de segunda a sábado. Então veja que mais de 50 mil pacientes tratados nos deu uma credibilidade de um método ser reconhecido como o melhor da América Latina. E devido à grande procura pela nossa metodologia, uma vez que nós atendemos pessoas do Brasil inteiro e também do exterior, eu estou desenvolvendo uma técnica à distância, onde você poderá adquirir um conjunto de dinâmicas totalmente elaborada com as mais inovadoras técnicas da psicanálise, e você poderá fazer no sossego da sua casa, fazer este processo terapêutico que pode transformar a sua vida, que pode fazer do seu destino um caminho de felicidade,
um destino de alegria, de paz e de realização. Então, se você ligar no nosso instituto e não conseguir vaga, hoje eu estou falando no mês de agosto ainda, setembro, e nós não temos vaga para 2017. Então são 5 meses, mais ou menos, 5 a 6 meses para conseguir um horário na nossa instituição para a terapia de ASMI. Mas nós temos outros terapeutas e temos outras metodologias e você pode conversar lá na secretaria, e se não tiver um horário comigo, você é encaixado com outra pessoa até que surja um encaixe para que a gente possa te atender. Mas você que me ouve fora do Brasil ou lá nas áreas mais distantes do Brasil, você poderá acessar o nosso site e adquirir este mecanismo terapêutico para você realizar as suas terapias no aconchego da sua casa com os mesmos resultados da terapia presencial. É uma chance aí que você vai ter de fazer algo totalmente diferente. Eu quero dizer, como já disse anteriormente, mas quero reforçar. Existe um pano de fundo que sustenta a ansiedade, um pano de fundo que gera a depressão, que gera o pânico, o síndrome do pânico. Não existe uma outra forma de solucionar o problema a não ser encontrando a raiz do problema, aonde tudo começou. E aí, uma vez encontrado esse trauma, esse bloqueio, esse complexo, é feita uma ressignificação e a pessoa então pode voltar a sorrir, voltar a viver, voltar a ser feliz. Não te esqueça, se o problema existe, ele está dentro de você. E se o problema existe, também existe uma solução, mas obrigatoriamente a solução do seu problema não está fora de você. Tudo está dentro desse contexto mental. E você tem que se submeter a uma terapia que olhe para dentro de você. Doutor, mas é possível encontrar esses mecanismos de memórias na mente? Meus queridos, é plenamente possível. Freud, o pai da psicanálise, trouxe para a humanidade o fantástico conhecimento da psicanálise, aonde a gente pode levar a pessoa num relaxamento mental, pode levar a pessoa numa dinâmica profunda e abrir os estágios da mente, e a memória que a pessoa está guardando, essa memória que desencadeia num leque de problemas, é narrado pelo próprio paciente. Ele narra essa memória para a gente e aí a gente faz então o processo da ressignificação. Qualquer outro tipo de terapia, mesmo medicamentosa, ele tende a abafar o problema. Tem algumas pessoas ainda dizem, olha, eu tenho aqui um método para você aprender a controlar a ansiedade. Gente, isso é um absurdo. Não existe essa possibilidade de controlar a ansiedade se não remover o pano de fundo. Não há controle, porque a ansiedade, o pânico, ele aparece do nada. Então não existe lá um botãozinho que você aperta ou que você torce para a direita ou para a esquerda que vai fazer você controlar a ansiedade. O que existe, na verdade, é uma necessidade de remover o pano de fundo sustentador da ansiedade, da síndrome do pânico ou da depressão ou de qualquer uma das neuroses que possa estar acometendo você desse tão difícil sofrimento que você está passando. Mas, por favor, compreenda, não há como solucionar um problema de uma neurose ou de uma psicose se não abrirmos o filtro do inconsciente, não abrirmos a sua frequência mental e não ir lá no laboratório da sua mente e encontrar esses registros que te perturbam e te fazem andar por caminhos que você não gostaria de andar.
O nosso programa chegou ao final e se você precisar de ajuda, conte comigo e eu volto na próxima oportunidade. Um grande abraço.